Olá! Setembro é o mês da savana mais biodiversa do planeta, o Cerrado. O bioma ocupa 24% do território e está presente em 11 estados e no Distrito Federal, indo do Paraná até Rondônia, passando por São Paulo, Bahia e Maranhão. Estudos indicam que a maior parte do desmatamento do Cerrado ocorre no Mato Piba, área de fronteira que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Sobre o assunto, eu converso com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Muito obrigada pela presença dos dois no Câmara Debate. Começando sobre os efeitos positivos que a preservação do Cerrado tem sobre nós. A gente está numa época literalmente infernal de aquecimento das temperaturas e pode ficar ainda pior por conta do desmatamento. Qual que é a posição do Cerrado, junto com a floresta amazônica, sobre o aquecimento global? Então, nós temos hoje, evidentemente, como maior importância para o enfrentamento da crise climática o controle do desmatamento da Amazônia, da floresta da Amazônia, que é responsável por boa parte das emissões que o Brasil tem de responsabilidade do ponto de vista planetário. O Brasil é responsável por um pouco mais de 3% das emissões de gases de efeito estufa. E a maior parte das emissões do Brasil, cerca de 70% das emissões no Brasil, está relacionado com o uso do solo, o desmatamento. E a maior parte desse desmatamento ocorre, que provoca maior emissões, é da Amazônia. Mas o que vem acontecendo? Então, quando se restabelece as políticas públicas para o controle do desmatamento da Amazônia, e que só no primeiro semestre desse ano reduziu em 48% o desmatamento, com todas as ações que o governo vem implementando de controle, você, ao mesmo tempo, você tem uma pressão muito grande para o Cerrado, que também, em função da mudança do solo, também provoca aumento de emissões de gases de efeito estufa. Então, o desmatamento do Cerrado, a forma como está sendo feita a ocupação do solo, ela também emite gases de efeito estufa que provoca essas catástrofes que a gente está assistindo, como lá na Síria, como agora lá no Rio Grande do Sul. E que vão acontecer com maior intensidade daqui para frente. Nós vamos ter que ter uma política, inclusive, de convivência, de adaptação para poder lidar, entendeu, com esses eventos extremos e que atingem em especial as populações mais vulneráveis. Então, quem perde a vida, quem perde seus bens, sempre são os mais pobres. É a agricultura familiar, são os mais pobres que perdem a roça numa seca prolongada, como consequência desses eventos. Por isso que nós também precisamos ter um olhar para o Cerrado, para poder fazer esse monitoramento. E o Cerrado talvez tenha um desafio muito maior para a gente pensar, entendeu, o zoneamento, para poder, como é que a gente ocupa o Cerrado, mas ao mesmo tempo cuida da riqueza que tem do Cerrado, que é a sua biodiversidade, e ao mesmo tempo protege aquilo que nós todos conhecemos como o berço das águas do país. Você mesmo disse aí na apresentação, ali nós temos as nascentes, as cabeceiras das 8 principais bacias hidrográficas do país, das 12 maiores, as 8 estão ali. Então ali no Cerrado nascem as águas que vão para a Amazônia, que vão para a Mata Atlântica, que inunda o Pantanal, quer dizer, toda a bacia do Prata. Então mostra o quanto que ele tem. E nos últimos 30 anos, o Cerrado perdeu 15% da sua capacidade de produção de água. E água é um bem importante, tanto para o consumo humano dos animais, como também para a agricultura. Então nós precisamos, entender o Cerrado, saber o que é que pode ocupar, de que forma deve ser ocupado, e o que é que precisa ser protegido para garantir essa riqueza, dentro de uma perspectiva de que esse debate da agenda ambiental é uma agenda também de oportunidades para o Brasil.
Então, no Cerrado, e na Caatinga, né, e todo esse eixo que você acabou colocando, você tem uma riqueza muito grande, né, dos frutos do Cerrado, como também uma diversidade da agricultura. Então, é possível, então, você ter a agropecuária, vai saber onde e como, né? E como que a gente vai agregar valor, entendeu? Tanto aos produtos da agropecuária, como também tudo aquilo que a gente tem do ponto de vista de frutos e da biodiversidade do Cerrado. Esses são desafios que estão colocados e que nós precisamos, né, debater para a gente fazer a nossa contribuição do ponto de vista do debate global, do enfrentamento da crise climática, tá? Mas ao mesmo tempo entender isso como uma oportunidade em que a gente vai fazer a lição de casa, precisamos fazer a nossa lição de casa, mas ao mesmo tempo de forma inclusiva, tá? Que a gente não pode, que a gente também precisa enfrentar a desigualdade histórica, crônica e estrutural do país. A gente já entra nessa questão, tanto da consulta quanto da identificação. Eu queria perguntar ao deputado José Medeiros, o deputado Nilton Tato até já começou a pergunta, eu só complemento, como conciliar essas duas agendas, a agenda ambiental e a agenda da produção agrícola, porque o Cerrado, ele é 80% de ocupação privada, fazendeiros. As duas agendas dialogam, estão bem entendidas entre si? A meu ver, o Brasil talvez seja um dos principais exemplos no mundo de conciliação dessas duas agendas. Porque se você tiver a oportunidade de passar um Google Earth nos territórios de todos os países que costumam ser paladinos e que costumam ditar regras para os brasileiros, você vai notar que, em comparação, suas áreas de produção com as áreas de produção brasileiras são totalmente distintas. Nós temos, foi aprovado aqui no Congresso Brasileiro, o Código Florestal mais draconiano do mundo. E temos problemas ambientais? Temos. Agora, a grande e esmagadora maioria dos nossos produtores, eles buscam cumprir exatamente o que diz a lei, porque ele sabe que se ele não cumprir, os seus produtos começarão a não ser aceitos em várias partes do mundo. Então, com isso, o Brasil passou a ser exemplo de proteção de encostas, de proteção de matas ciliares. Nós temos aqui um instrumento legislativo que se chama reserva legal e que, de acordo com o Bioma, tem locais que você só pode utilizar 20% da sua propriedade. Imagine, qual país do mundo que faz isso? Então, assim, eu me preocupo um pouco que pressionem tanto o Brasil, exige tanto do Brasil, sendo que o Brasil não se opõe. Via de regra, o povo brasileiro quer proteção ambiental, ele quer fazer política, nós temos melhorado muito nisso, mas o que é que ocorre? Principalmente esse tema cerrado. Eu ainda estava no Senado, quando eu vi em alguns congressos na Europa, eles começarem a ventilar sobre o cerrado. Eu sou totalmente a favor de que a gente compra os quesitos necessários para a gente proteger o meio ambiente, mas eu sou terminantemente contra que se utilizem de argumentação ambiental para que possa diminuir a nossa capacidade produtiva. E isso tem sido muito usado por quê? Porque nós nos tornamos um gigante. Hoje, por exemplo, vou dar em dimensão de caminhões, por exemplo, para carregar a nossa safra de produção do último ano, se você emendasse um caminhão atrás do outro, daria para dar uma volta e quase mais uns 10 a 11 mil quilômetros de caminhões um atrás do outro. E olha que a Terra tem são 40 mil quilômetros. Então, esse é o tamanho da nossa produção. E isso nós estamos competindo com países que têm dificuldade nessa linha. Então, eu vejo, para fechar essa sua pergunta, de que nós fazemos a lição de casa, nós estamos dando conta disso, nossos principais problemas ambientais não estão no campo, nossos problemas ambientais principais, as nossas emissões, inclusive, são das cidades, de veículos e tudo mais. Agora, precisamos também fazer uma justiça, porque quando se fala de desmatamento, a pergunta é, qual desmatamento? Porque a nossa lei, ela autoriza, e foi convencionado isso aqui, porque o país precisa produzir, de que se o deputado Nilton Tato tem 100 hectares de terra, dependendo do bioma que ele está, ele pode desmatar a metade disso. Então, esses números, às vezes, são injustos. O mês de setembro
de 2023 desmatou quanto? Eu quero saber. Quanto disso é ilegal? Porque para mim o que devia ser contado era o desmatamento ilegal, porque o outro está precificado. Então, eu penso que as pessoas às vezes dizem, olha, mas para o meio ambiente o que vale é o desmatar. Então tá bom. Você está vendo a questão do meio ambiente. Aí você precisa ver, as pessoas precisam comer, o mundo precisa se alimentar. E o que foi convencionado é que nós deixamos sim uma parte preservada de acordo com o bioma, mas o restante é para a produção de alimentos. Então, mas eu fecho dizendo para você o seguinte, o Brasil tem conciliado bem e tem buscado cada vez mais se modernizar em boas práticas. Cito, por exemplo, o caso dos defensivos, que no meu estado, Mato Grosso, boa parte dos agricultores estão caminhando para o controle biológico de pragas. Então eu vejo o Brasil como um exemplo no mundo em termos de proteção ambiental. Tanto vou pegar o dado do meu colega de legislativo, Newton Tato, ele falou, o Brasil está aí na faixa de 3% em termos de emissões. Veja bem o tamanho do Brasil, só meu estado cabe 10 países do tamanho de Portugal, olha o tamanho de que esse país, e ele é responsável por um pouquinho. E mesmo assim, a gente tem contribuído muito, tem sofrido sanções, penalidades imerecidas. Existe uma consulta pública que foi aberta pelo Ministério do Meio Ambiente. Do que trata essa consulta pública? Eu sei que em relação ao Cerrado inclui a identificação dessas propriedades. E essa consulta pode ser feita por quem? O que o Ministério espera da sociedade civil? É preciso algum tipo de titulação para dar sugestão sobre o Cerrado? Então, o presidente Lula lançou o desafio de zerar o desmatamento até 2030. Inclusive o desmatamento é aquilo que é legal. Então, nós temos hoje, talvez, dos proprietários no Brasil, menos de 2% que cometem o desmatamento ilegal. Tá? Então, o debate da crise climática, de fazer a lição de casa, ela exige, evidentemente, a gente trabalhar nessa perspectiva de repensar. Então, pode ser que em determinados lugares, tá, que a reserva legal é 20%, não pode desmatar, mas pode ser que em determinados lugares, para poder manter a produção hídrica, tá, ela seja fundamental ser maior, para você não afetar as outras propriedades para baixo. Então, a gente sabe disso aí. Então, este zoneamento, esse olhar, tá, é o que precisa ser feito. Então, por exemplo, o programa do Cerrado agora, de controle de desmatamento, de monitoramento, que é o equivalente àquilo que a gente tem na Amazônia, o PPCDAN da Amazônia, tá? Então agora está aberta a consulta no site do Ministério do Meio Ambiente para as pessoas poderem opinar. Então, qualquer cidadão, por exemplo, pode chegar lá no Ministério do Meio Ambiente e dizer o que ele pensa, entendeu? Né? Por exemplo, de que em tais determinada região ou determinada microbacia, né, ele pode ir lá opinar, dizer, olha, aquilo que está no Código Florestal vai muito além do necessário em termos de proteção, ou é tímido em relação àquilo que precisa ser, né, protegido. Tá? Nós temos hoje só nesse cerrado, toda essa extensão que você falou, cerca de 30 milhões de hectares que estão subutilizadas ou degradadas ou abandonadas. A maior parte pastagem. Tá? Então precisa ter uma política de como a gente vai incentivar o que precisa ser recuperado e o que é que precisa mudar a técnica do uso daquele espaço e o que é que pode ser utilizado naquele espaço. Tá? Eu estou falando naquele espaço daquele território. Então o PP Cerrado, ela vai nessa perspectiva, vai falar assim, ó, o que é terra indígena, o que é que precisa ser demarcado, o que é que precisa ser criado de unidade de conservação, o que precisa ter de território quilombola, o que precisa ter focado para você agregar valor aos produtos da agricultura familiar, ou do uso tradicional dos frutos, por exemplo, do cerrado, que é muito, né? E o que é que precisa ser agregado do ponto de vista de apoio e incentivo de tecnologia para a agropecuária. Eu estou pensando isso em termos de política de exportação. Então nós precisamos fazer coisas que a gente contribua, faça a nossa parte do ponto de vista do debate internacional, mas também faça a lição de casa pensando no desenvolvimento. Então, o que é que nós precisamos em termos de incentivo em toda esta extensão,
né, do Cerrado, da Caatinga, para você agregar valor nos produtos que você tem ali. Estou falando de agroindústria, tá? De você ter valor para você simplesmente não ser só exportador, né, de commodities. Tá? Então a gente precisa. O Brasil, por muitos anos ainda, vai continuar sendo um grande exportador de commodities. Mas a agenda ambiental, ela exige postura interna, mas ela é também agenda de oportunidade que está colocada para o Brasil. Então a gente não pode reproduzir aqui, fazer a nossa parte para enfrentar essa crise que é planetária, que nós precisamos entender, tá? Mas nós precisamos entrar num outro ciclo para fazer assim, olha, nós não queremos para os próximos 50, 100, 200 anos ser um mero exportador de commodities. Nós queremos produzir alimento para o povo brasileiro e para o mundo, mas com valor agregado. Aquilo que a Europa fez lá para trás. Então isso, nós precisamos dar esse espaço para fazer nesse sentido. Então está aberto o programa ali, então ali ele tem coisas que nós precisamos controlar. E eu volto a dizer aqui, Medeiros, que o controle do desmatamento na Amazônia, então, evidentemente que a agricultura tem essa pressão para expandir. Ela vem agora para toda essa região. É a grande fronteira agrícola, né, o Cerrado. Agora, não pode ser solto. Ela precisa ter planejamento. Não é porque a pessoa tem a propriedade privada dela que ela pode fazer qualquer coisa, tá? Ela tem que entender que aquilo que ela vai fazer afeta a comunidade. Afeta quem vai utilizar a água rio abaixo, não é isso? Não é aquilo que você faz na sua propriedade, entendeu? Se passa um rio ali perto, tá? Ou você está diminuindo a água, ou você está poluindo aquela água, o teu vizinho, entendeu? Vai sofrer as consequências, tá? E além do debate, evidentemente, das mudanças climáticas que nós precisamos enfrentar. Então, é isso que está aberto o processo de consulta, né, de 30 dias aí. Na verdade, nós tivemos a honra de receber aqui na casa, né, na Comissão de Meio Ambiente, a abertura desse processo, já de um programa que foi construído com todo o setor produtivo, com a sociedade civil organizada, enfim, com a academia, com todo mundo, tá? E ali você tem, então, 5 eixos importantes ali, que vai desde o controle de desmatamento, daquilo que precisa ter de incentivos econômicos para você estimular, entendeu, atividades econômicas que dialogam, entendeu, com a sustentabilidade ambiental, com a sustentabilidade social. Do marco legal, nós temos um debate aqui dentro, né, Medeiros, que nós deveríamos encarar, por exemplo, tem uma dificuldade muito de dialogar com a Frente Parlamentar da Agropecuária, da gente dar o título para o Cerrado e para a Caatinga como patrimônio nacional. Isso agrega valor do ponto de vista internacional, daquilo que se produz lá. Então, por exemplo, mesmo que se produza commodities, entendeu, dentro do Cerrado, mas respeitando a legislação e tendo, né, um título de patrimônio, né? Quando você tem esse título de patrimônio porque você quer cuidar daquele patrimônio, isso agrega valor para você, entendeu? Ganhar mercado do ponto de vista internacional. Então, são um debate do ponto de vista da agenda positiva. Então, não é... Eu não vejo, inclusive, como gerência. E dizer, Medeiros, que é importante a gente dizer, eu tive recentemente numa viagem agora na China. A China, nos últimos 15 anos, recuperou, estou falando de mata nativa, 70 milhões de hectares. Nós colocamos como compromisso na agenda do clima recuperar 12 milhões de hectares de área degradada, assim como o compromisso que o Brasil tem nas metas do Acordo de Paris. A China fez, mas a China é aquela dimensão, tá? A Alemanha hoje já tem 60% do seu território com cobertura florestal. Então, ó, percebe? Então, eles estão revendo e recuperando aquilo que eles fizeram errado no passado, que levou a essa situação que a gente está assistindo aí, dos riscos para a própria vida no planeta. Tá? E nós não podemos trilhar o mesmo caminho. Nós não podemos trilhar. Quero a sua opinião, deputado Zé Medeiros. E também, existe essa dificuldade de diálogo com a frente da agropecuária? Vamos dizer assim, que a gente diverge, porque gato escaldado tem medo de água fria. O que a gente tem medo, eu vou usar aqui esse termo para ficar mais entendível, é que a gente venha bater palma, Nilton, para maluco dançar. Veja só, nós estamos, você mesmo disse, nós somos produtores, exportadores de commodities. Isso não sei se para o bem ou para o mal, mas assim, isso nos acompanha desde as nossas origens.
Nós tivemos um ciclo de produção e desenvolvimento muito forte no cacau, em que nós tínhamos a região que minava ouro e mel, né? Que era ali a Baixada de São Paulo e tal. Depois, o grande vedete passou a cana-de-açúcar, Olinda, Recife, né? E aí, hoje nós estamos no ciclo da soja, dos grãos e tudo mais. Mas nós continuamos sendo exportadores primários. E a minha preocupação é que nós não temos produzido conhecimento, nós não produzimos celulares, nós não produzimos tecnologia, a gente vive disso, nós vivemos disso. E a minha preocupação é que eu vejo que o mundo está focado no Brasil. Toda discussão que você vai, quem é a vedete do momento para falar sobre a questão ambiental? O Brasil. Aí eu volto ao dado que você colocou. É 3%. Será que a preocupação é com o meio ambiente ou é para segurar esse gigante? Outra coisa que me preocupa é que, e talvez está aí a nossa divergência, é que quando a gente começa a transformar alguns biomas, vamos dizer assim, que nem você colocou, ele é legal no papel e tal. E talvez a intenção seja boa, seja essa mesmo, só de chamar a atenção e tal. Mas olha, aqui em Brasília, a capacidade de reprodução de uma legislação é uma coisa terrível. Se a legislação fosse feita aqui e ela ficasse estanque no que o Congresso decidiu, seria uma maravilha, mas não. Hoje a sociedade brasileira ela é mais regida, mais regulada por legislação que não passa por aqui do que pelas que passam. Então, no momento que a gente abre e faz uma lei específica, mas o que acha de tecnocrática, de gente bem intencionada para regulamentar, é uma coisa de louco. Então, você veja só, não é que a gente não queira, as pessoas às vezes têm aquela ideia, nosso agro quer só destruir e tal. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. O agro tem se modernizado e tudo. Agora, nós temos a consciência de que temos um potencial muito grande, inclusive você falou em áreas degradadas, nós temos capacidade de dobrar nossa produção sem derrubar um pé de árvore. Então não tem essa sanha para desmatamento. Tanto é que uma das reivindicações do agro, assim, pelo amor de Deus, separa o que é legal de ilegal, porque isso é ruim até para o Brasil. Fica parecendo que o Brasil é um pária que está disso. Se amanhã ou depois o presidente Lula que está aí ou qualquer outro falar assim, não, a partir daqui não desmata mais, aí é outra coisa. E aí eu só encerro divergindo de você uma coisa. Quando o Congresso se debruçou sobre as questões ambientais, a meu ver, ficou pouca coisa, ou nenhuma, a meu ver, nenhuma, que falta para a gente regulamentar no sentido de proteger não só as pessoas que, pegando a propriedade que você deu exemplo, não só o que está abaixo do rio ou o que está acima. Por quê? Qual foi a preocupação? E o Código teve, o Congresso foi inteligente nisso. Proteção de matas ciliares, APPs, nascentes e tudo mais. E nós temos uma legislação que, ela quando pega um sujeito fazendo esse tipo de degradação ou poluindo, ela é realmente muito draconiana. Então, a meu ver, o Brasil deveria estar sendo parabenizado por tudo que faz. E não, assim, tratado como se fosse um poluidor ambiental. E não se pode deixar aqui de ressaltar que a agricultura, ela basicamente, nessa questão de sequestro de carbono, isso aí são dados da Embrapa e acho que e feito com cálculo por baixo de que a nossa vegetação, tanto do capim, do gado, quanto da agricultura, ela é um importante meio de sequestro de carbono. Então, praticamente, a gente empata no que emite e no que a gente sequestra. Por isso, eu tenho muito cuidado com de dar muita importância para que, às vezes, o Macron venha aqui tentar impor. Eu vi que até o próprio presidente da República, esse dia, falou, calma aí, né? E eu penso que o governo, seja ele de que ala seja, ele tem que se preocupar muito com as boas intenções dessas pessoas em relação à proteção do meio ambiente no Brasil. Eu estou quase no final do programa, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a consulta pública. Por exemplo, eu também quero a opinião do senhor e a expectativa do senhor sobre essa consulta. Por exemplo, eu sou leiga no assunto
de nascentes, de preservação legal, de desmatamento, dos percentuais. Eu posso estudar o suficiente, eu posso opinar no site do Ministério do Meio Ambiente? Como que o cidadão participa ativamente de uma questão que se tornou tão legalista? Evidentemente que a consulta, ela não vai no sentido de que a pessoa vai lá e fala, nós precisamos fazer essa mudança do Código Florestal, por exemplo. Não está isso lá em debate, porque não é esse. Quando a gente fala assim, o programa de monitoramento e controle do desmatamento do Cerrado, que tem eixos do ponto de vista daquilo que precisa controlar o desmatamento, daquilo que precisa fazer o zoneamento, da necessidade de implementar o CAR, o Código Florestal, porque a hora que a propriedade, que uma propriedade ela faz o CAR e vê se ela não está de acordo com o Código Florestal, vamos supor que de repente tem uma propriedade que não está com a APP e com a reserva legal definida. Então ali ela faz o programa de recuperação ambiental, que é o PRA, o ato contínuo, onde ele se compromete no determinado prazo fazer aquilo. E a gente sabe que muitos às vezes não têm nem as condições de fazer a recuperação daquilo que tem. Então você tem que pensar, então, em implementação do CAR, para depois ter políticas públicas de como que você pode, inclusive, apoiar. Então, a agricultura familiar, os quilombolas, estou falando assim, os pequenos às vezes não têm as condições de você adequar com a legislação. Mas então, aí, as pessoas podem... mas as pessoas cidadã, podem... Isso, mas deixa eu te falar assim, isso. Então, vamos lá. Lá tem eixos, por exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento. De como é que você pode ter políticas de apoio para agregar valor nos produtos do Cerrado, seja da agropecuária, da agricultura, né, da pecuária, seja também dos frutos, enfim, da agricultura familiar, de tudo aquilo que tem de riqueza nessa região. As pessoas podem chegar lá dentro e falar assim, olha, nesses programas, como é um programa governamental, né? Nesse programa aí, eu gostaria que, de repente, a cadeia daquele determinado produto, daquele fruto, tá? Poderia ser fomentado, porque isso aqui é muito presente em boa parte da região, em tal região. Piqui, então a pessoa pode... Isso, tá? De repente lá, eu falo, olha, aqui tem uma ideia que está colocada aqui, a pessoa pode ir lá e contribuir, falar, olha, dá uma ideia do que é que pode, enfrentando esse desafio do desenvolvimento. Enfrentando o desafio do desenvolvimento. Ou a pessoa pode chegar lá e dizer, olha, aqui precisa fazer um zoneamento, que aqui nessa região aqui, onde permite, por exemplo, no Cerrado, sei lá, aqui olha, permitir desmatamento de, sei lá, 35%, aqui não dá. Aqui nessa região aqui e tal, precisa ser 50% de proteção, tá? Então, esse tipo de coisa, as pessoas podem fazer essas ideias, né, concretamente lá. Mas eu quero só para terminar assim, os desafios que colocados aí pelo Medeiros, estou falando assim, nós precisamos encarar que esta agenda, os desafios que o mundo inclusive cobra aqui do Brasil, na verdade as pessoas olham para o Brasil, mas também vê aqui como um celeiro que pode ser oportunidade para dar resposta para os países que de repente não conseguem ter. Por exemplo, transição energética, com a capacidade que a gente tem, tanto a bioenergia, tá? Para a Europa. A Europa não tem tantas possibilidades de resolver, de sair do carvão. E nós temos várias. Eu preciso concluir, né? Deputado, preciso ouvir o deputado José. A gente está com essa consulta pública aberta, então o senhor tem alguma expectativa sobre ela? Eu tenho medo. Tenho medo e o senhor já usou essa palavra aqui 2 vezes. Quem mora no campo vive com medo. Porque há muita condescendência com a agressão ao meio ambiente nas cidades e uma lupa eletrônica de microscópio eletrônico no campo. E eu fico preocupado o seguinte, do jeito que o deputado Nilton Tato colocou, me parece perfeito. E ninguém poderia discordar dessa lógica e tal. Mas a tendência e nossa história legislativa nos mostra isso, é que dificilmente vem para nos facilitar. Então, eu temo que, de repente, as sugestões venha mais sugestões punitivas ou mais obrigações para o campo, do que uma coisa para facilitar ou para colocar o ambiente mais amigável. É uma proposta, vamos dizer assim, atraente, mas ao mesmo tempo eu tenho esse temor de que venha a trazer mais dificuldades para o campo. Você quer ver uma coisa? E encerro.
Quando o CAR surgiu, o CAR surgiu assim, olha, é voluntário, você tem a propriedade, você nos declara e tal, e parará, e papapá. Eu falei, isso vai dar... Eu estava lá na comissão da Agricultura do Senado no dia que... Me lembro que era até esqueço o nome dele, do pai do CAR, um nome interessante. Mas ele mostrava, não, vai ser uma coisa, você declara e tal. Eu falei, isso vai virar legislação, isso vai começar a dar problema. E de fato, tem muita gente enrolada aí agora por causa do CAR. Virou, e é mais uma legislação que a gente tem e agora tem que cumprir. Os assentados, por exemplo, que o deputado Nilton Tato falou, nós temos uma verdadeira tragédia, porque os assentados, às vezes, ele recebe 11 hectares e está num bioma que, de repente, veio a lei e falou, não, agora daqui para frente é só 80%. E já estava tudo desmatado. Aí o que ele disse, esse cara pequeno, ele não tem como fazer. E eles estão todos lá, lascados. Ele recebeu do INCRA a terra, tá tudo certo, agora está com a terra toda embargada e tal. Então é isso que eu penso que a gente devia ter, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e buscar saídas para isso. Por isso o medo da turma do campo é esse. Muito obrigada, deputado José Medeiros. Muito obrigada, deputado Nilton Tato, pela presença aqui no Câmara Debate. Acho que agradecendo. Bom, eu conversei com os dois deputados, José Medeiros e Nilton Tato. Se você quiser mandar mais sugestões para o nosso programa, nós estamos nas redes sociais e no site www.câmara.leg.br. Foi um prazer também contar com a sua companhia. Até o próximo Câmara Debate.